equidade. A gente tem que atender essas pessoas de acordo com as suas necessidades. Então, em regiões que eu tenho piores condições de saúde, talvez eu precise de mais investimentos, de serviços diferenciados nessas regiões. Usuários de saúde com situações clínicas mais graves, eles devem ser atendidos mais rapidamente que aqueles com situações clínicas mais leves. Então, não é necessariamente uma igualdade, né? Mas é atender de acordo com as necessidades da população e do território. E aqui nós temos uma ilustração que mostra 3 locais bem diferentes, mas dentro de uma mesma cidade, né? Então, a gente tem população do Ribeirinha, população em situação de rua e comunidades em São Paulo, né? Um exemplo de São Paulo, que é uma cidade grande, né? Então tem muitos territórios aí diferenciados. Então, como é que a gente vai produzir saúde nesses diferentes territórios, né? Como que a gente vai levar? Tem que ser a mesma forma que eu vou abordar uma pessoa em situação de rua, que às vezes ela não vai até a unidade básica de saúde, né? Muitas vezes são os consultórios de rua, que a gente vai falar mais para frente, que vão tentar ter acesso a essa pessoa, mas devem ir até ela, né? Não vai ser a mesma forma que eu vou atuar com uma população do Ribeirinha, porque os problemas de saúde, as necessidades de saúde deles são diferentes, tá? Então, isso tem a ver com equidade. Um outro princípio bem importante que nós não víamos no modelo anterior é a participação da população, né? Para fiscalizar, para participar, para realizar as ações de saúde. O chamado controle social na saúde. Então, agora a população ela pode sim participar dessas decisões. Como isso acontece, né? Através dos conselhos gestores e das conferências nacionais de saúde, as conferências de saúde. Então, os conselhos gestores geralmente se reúnem em territórios menores, dentro de unidades básicas que estão mais espalhadas pelo município. Então, são eleitos alguns profissionais, os gerentes, né, das unidades básicas de saúde e a própria população que tem mais interesse, né, em participar disso, em ser porta-voz da comunidade. Então, eles se organizam em reuniões, muitas vezes mensais, para decidir sobre as ações de saúde e depois se reúnem em reuniões de conselhos municipais, conselhos estaduais, né, e os conselhos federais também. Então, a gente tem a 15ª Conferência Nacional de Saúde, que foi a última, foi em 2015. As conferências, elas ocorrem de 4 em 4 anos e é uma forma mais fácil para o gestor se comunicar com a população e com os profissionais de saúde, para a gente entender como se passaram, né, os últimos 4 anos, o que é que foi feito, o que poderíamos fazer nos próximos 4 anos. Então, é através, né, daí que se dá a participação aí da comunidade. Também tem outras formas, mas isso pode variar de acordo com cada território. Bom, então nós temos o princípio organizativo da descentralização político-administrativa, que é a transferência do poder da decisão para os estados e para os municípios. Então, nós vimos já anteriormente, na época dos SUDs, que já havia uma transferência aí da questão financeira. Mas agora era também uma transferência da decisão, né, do que se ia fazer em ações em saúde nos estados e nos municípios, porque o Brasil é um país enorme, né, de muitas diferenças socioculturais, demográficas, não dava para ter um poder centralizado na União, tá? Então isso é muito importante, é alvo de algumas críticas, porque alguns municípios também não conseguem, né, dar conta do seu papel de financiamento por serem muito pequenos e outros problemas aí. A regionalização seria o princípio que delimita os territórios, né? Então, quem vai cuidar de que área, né? Que serviços de saúde estarão em determinados territórios para dar conta dos problemas daquela população. Então, isso seria regionalizar, você organizar mesmo a saúde em regiões de saúde. E hierarquizar
ou seja, o princípio da hierarquização seria a organização das unidades segundo o grau de complexidade delas, né? Então, ou seja, as unidades de atenção primária à saúde, as unidades básicas de saúde, elas devem estar mais espalhadas pelos municípios, porque são os serviços que as pessoas mais precisam, né? Vacinas, consultas de rotina, exames de rotina. Então, os serviços que as pessoas mais precisam estar próximos de onde elas moram para facilitar esse acesso, né? E outros serviços, como hospitais com mais especialidades, isso se utilizaria menos, né? Então, poderia estar em menor número. Então, esse princípio diz respeito a quem vai atender o quê. Nós vamos estudar bastante sobre isso nos próximos módulos, né? Aqui a gente vê São Paulo, que é enorme, né? Ele tem várias subdivisões de regiões de saúde, né? A gente vê só a Grande São Paulo, que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 subdivisões. São muitas, né? Porque a população é maior, as necessidades de saúde também diferem muito de uma área para outra. E a gente vê outras regiões aqui, como a região de saúde Bauru, que inclui Bauru, Jaú e mais outros locais aqui. Então, só para a gente ter uma ideia dessa questão da regionalização em saúde. Outros princípios organizativos vocês podem conferir também na Lei 8.080. São alguns, a gente não vai citar todos aqui, a gente comentou sobre os principais, né, que vão fazer mais diferença também na nossa atuação na unidade básica de saúde. Então, a gente tem a preservação da autonomia das pessoas na defesa de sua integridade física e moral, a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, entre outros.